meus caros amigos caranguejo câncer, como se diz no Brasil. Meus caros amigos caranguejo, estamos aqui a falar sobre a lua cheia em virgem que vai ocorrer nos céus no próximo dia 18 de março. E eu quero vos lembrar, meus caros amigos, que esta lua toca numa área bastante importante para vocês, tem a ver com a mente e o pensamento. E vocês são pessoas que, apesar de serem bastante sensíveis, também têm aqui um lado bastante lógico e racional e principalmente de disponibilidade prática para ajudar as pessoas, ok? O que é ótimo, muito bom, maravilhoso, mas quando está em exagero às vezes também pode-vos prejudicar. Porquê? Porque faz com que vocês comuniquem com as pessoas de uma forma muito fria, ok? Atenção, eu não estou a dizer que vocês são frios, eu estou a dizer que a maneira como vocês querem transmitir a informação para os outros, de forma a ajudá-los, às vezes torna-se assim um bocado incisiva, um bocado pouco sensível, ok? E isto vai significar que as pessoas não vos vão ouvir, não vos vão entender e não vai valer a pena a vossa comunicação, ok? Então é importante que vocês se lembrem de uma coisa e aconselho-vos a vocês verem uma palestra cá na internet de um senhor que se chama Dr. Lair Ribeiro, escrevendo Dr. Lair Ribeiro Comunicação, ok? É uma palestra muito interessante que ele colocou na internet que fala exatamente sobre os 3 níveis de comunicação e diz-nos que normalmente as pessoas estão naquele nível do boca a boca, ou seja, um fala, o outro fala, mas ninguém se entende. Tu poderás estar num entendimento maior com as pessoas, aquilo que ele chama do boca ao ouvido, ou seja, tu falas e as pessoas ouvem, ou as pessoas falam e tu ouves, portanto já existe aqui um meio termo e algum entendimento, fruto do teu lado mais racional, mas ao mesmo tempo também depois existe aqui um outro nível, que é aquele que eu acho que era interessante que tu começares a praticar, que é o do coração-coração, que é aquele em que tu falas com as pessoas de coração para o coração, ou seja, com emotividade, com sensibilidade, de maneira a que as pessoas consigam te entender melhor e tu consigas entender melhor as pessoas também, ok? Então é um bocado isto que esta lua te vai trazer, porque repara, a lua cheia vai mexer muito aqui com as tuas emoções, pode-te trazer aqui situações de planos furados, ou seja, tu achavas que ias dizer aquilo àquela pessoa e que ela ia entender e se calhar não tens a oportunidade de dizer ou ela não vai entender o que estás a dizer, ou vice-versa, ok? Então pode haver aqui alguma coisa que tu tinhas planeado em termos de comunicação que não saia como tu estavas a imaginar, mas quero-te lembrar que seja lá o que for que aconteça, é sempre para tu que te lembrares que tens muito mais potencial em termos de imaginação, de criatividade, de sabedoria, de transmissão de informação do que aquilo que tu estavas habituado, ok? Então usa a tua criatividade, sai da caixa, tenta transmitir as informações que tu queres transmitir de uma maneira diferente e original, maneira até mais leve, criativa e dinâmica, porque assim tu vais ver como vais ter muito melhores resultados, ok? Vou tirar uma carta do oráculo da Astrocartománcia para ti, para termos aqui uma noção em relação a esta energia da lua cheia em virgem no dia 18 de março, os meus caros amigos caranguejo câncer. Vamos lá ver então aqui a vossa energia. Ora bem, balança é uma energia bastante interessante comparando com aquilo que eu estava a dizer há bocado, porque significa que vocês já estão naquela posição em que, pelo menos, criar entendimento com as pessoas, vocês já estão a caminho de o fazer, ok? Estão mais a escutar, estão mais disponíveis, ok? Estão mais para criar ali aquela conexão com as pessoas. No entanto, quero-vos lembrar que o balança é uma carta de ar, ok? É uma carta que é muito mental e não é tanto emocional, como nós estávamos a falar há bocado, que era importante trabalhar, ok? Então, tudo bem que vocês já estão um bocadinho melhores, mas continuar a trabalhar este lado mais emotivo, ok? Principalmente porque balança me diz que vocês estão muito focados no outro e pouco focados em vocês. E eu lembro-vos que a comunicação é bilateral, ou seja, não é só escutar o outro, é também dizer o que é que vocês pensam, ok? Claro que dizer de uma forma harmoniosa e criativa e leve, de forma a ser entendido, mas ao mesmo tempo é preciso dizer. E esta é uma carta que está aqui a falar-me que vocês estão um bocado calados, um bocado aquela coisa do engolir os sapinhos, estás a ver? Ah, não estou para me chatear, não quero que as pessoas se chateiem comigo, deixa-me estar aqui na minha paz e tranquilidade e depois acabam por não ser incisivos o suficiente, não dizem aquilo que vocês pensam e depois as pessoas abusam um bocado, ok? Existe uma certa dependência. Por isso eu quero-vos lembrar que a carta do balança é a árvore a crescer à sombra da outra árvore, portanto vocês têm um potencial enorme, mas não podem ficar à sombra de ninguém, ok? Desenvolvam este vosso potencial, tentem encontrar aqui formas criativas de transmitir a vossa informação aos outros, sempre pensando em vocês e não se esquecendo que vocês também têm uma voz na matéria, ok? Mesmo assim, eu vou também tirar aqui uma carta dos planetas como um último conselho em relação a esta situação da lua cheia em Virgem, dia 18 de março, para os meus amigos caranguejo câncer. Olha, libertação, ok?
Esta é uma carta que fala que existirá uma libertação, mas também pede para vocês socializarem mais, ok? Conversarem mais com as pessoas, transmitirem mais a vossa informação. E é uma carta que complementa a anterior, porque repara, se esta é uma carta que é um bocadinho parada e diz que vocês não estão a transmitir a informação suficiente, às vezes até podem estar mais a pensar, ou, aliás, a agir como outras pessoas pensam e vos querem fazer pensar, e não tanto pela vossa própria cabeça. Então é preciso ser um bocadinho mais independentes. O que é que eu quero, como é que eu quero. E socializar, ou seja, conversar com outras pessoas, ver aqui outros prismas da situação, é interessante para vocês poderem também trazer aqui um bocadinho mais de capacidade de comunicação e de entendimento com o mundo, ok? Por isso, falem lá como vocês acham que possam falar, pessoas que tenham ideias mais fora da caixa, transmitam as vossas ideias também ao mundo, porque se vocês criarem aqui uma ligação entre vocês e as pessoas, vão conseguir ter muito melhores resultados futuramente. Não se isolem, não fiquem só debaixo da alçada de uma pessoa, comuniquem com outras pessoas diferentes. Esta energia aqui também fala, por exemplo, em através da internet, através das tecnologias, portanto é importante vocês aproveitarem, mas criem mais esta ligação com o resto do pessoal à vossa volta, até mesmo com pessoas novas, para vos trazer aqui uma lufada de ar fresco, uma visão diferente em relação à vossa comunicação e que no futuro possa até ser muito mais vantajosa, ok? Só lembrando que no dia 20, 21 e 22, nem de propósito, estamos aqui a comemorar o ano da abundância com esta cartomância e este mês falando sobre comunicação. Portanto, acho que não vais querer perder estar por aqui, 20, 21 e 22, para saberes coisas sobre a astrologia e a comunicação e também como é que está a tua energia de comunicação e o que é que tu podes fazer para trazer uma maior abundância de entendimento com as pessoas à tua volta. Por isso, aponta já na tua agenda, 20, 21 e 22, estamos aqui então a comemorar o ano da abundância com a astrocartomância.